de quem realiza. Vincenzo Delicani tá chegando para falar. Antes da gente começar a repercutir, falar de Atletiba, temos que falar do empate de ontem. Atlético e Operário, que não saíram do 0-0 na Arena da Baixada. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, TT? Boa tarde aos amigos também, um abraço ao ouvinte. O Atlético empata num jogo muito equilibrado, né? Um 0-0, mas um contexto de partida que era muito equilibrado desde antes da bola rolar. O Atlético poderia voltar à liderança do campeonato se vencesse ou empatasse, como empatou com o Operário na Arena da Baixada, mas o confronto era muito equilibrado. Esses dois times, o Atlético e o Operário, têm estatísticas muito interessantes no campeonato, principalmente em controle de jogo. Por exemplo, o Atlético em posse de bola tem 64% de média, o Operário 63%, são os dois líderes. Os dois times têm as melhores defesas do campeonato. O Atlético sofreu apenas 3 gols e o Operário sofreu apenas 6 gols no campeonato. O Operário é o time que mais finalizava no campeonato, o Atlético é o segundo. Então, era um confronto muito equilibrado desde o seu início, desde antes da bola rolar. Antes de rolar a bola também, duas surpresas, duas novidades no Atlético: o Diori, o atacante argentino, e o Felipinho, o volante brasileiro, né, recém-contratado pelo Atlético. Os dois estrearam na partida contra o Operário nesta quinta-feira, na Arena da Baixada. Então, o Atlético com novidades, num confronto muito equilibrado, com uma escalação de mais testes do Juan Carlos Osorio, e aí o Furacão então empata em 0-0 contra o Operário. Um jogo equilibrado, mas com poucas chances de gol. A quesito dos chutes, os dois times que mais chutam no Campeonato Paranaense, o Atlético finalizou 13 vezes, o Operário finalizou 12, mas o Atlético acertou só 2 finalizações no gol, defendido aí pelo time do Operário, e o Operário finalizou 5 bolas, então o Operário chegou a finalizar mais, chegou a acertar mais o gol do Atlético. O Atlético foi acertar o gol do Operário só no final do jogo, numa bola batida pelo Canóbio de fora da área. Ele pega de primeira bola sem deixar ela cair, e aí o goleiro faz grande defesa. O Operário também assusta o goleiro Bento em determinado momento, uma bola recuada errada pelo Tomás Coelho, um passe muito ruim do Coelho. A bola fica com o Maxwell, o jogador do Operário, que coloca uma boa batida, um chute muito forte para boa defesa do Bento. Então, fim de jogo, 0-0, muito equilíbrio, é verdade, mas poucas chances claras de gol. Isso pode até ter sido notado aí no segundo tempo, um jogo meio monótono, um pouco abaixo do tom no segundo tempo. E aí, com esse final de jogo, duas coisas são importantes. O Atlético até esse momento não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados do Campeonato Paranaense. Empatou, e aí os 3 empates que teve na competição: empatou com o Maringá, empatou com o Azures e empatou com o Operário. Vai enfrentar o Coritiba no final de semana. Então, um retrospecto ruim contra os times da ponta do Campeonato Paranaense. E o Atlético também, com o empate, mantém essa invencibilidade. São 27 jogos de invencibilidade, iguala o recorde lá de 1982, aquele campeonato em que venceu os 3 turnos e foi campeão paranaense. O Atlético agora tem o mesmo recorde, iguala o recorde de sua história de maior invencibilidade no campeonato paranaense. Se não perder para o Coritiba no final de semana, se não perder no Couto Pereira no domingo, o Atlético vai ter esse recorde, vai ultrapassar essa marca, vai ter uma marca histórica, o Furacão, de maior invencibilidade de sua história em campeonatos paranaenses, com 28 partidas de invencibilidade. O Juan Carlos Osorio, como comentamos aqui no Bate Pronto, foi muito criticado. Vaias na arquibancada, gritos de Atletiba é obrigação. A torcida do Atlético começa a discordar e começa a acender um alerta ao trabalho do Juan Carlos Osorio. O treinador do Furacão comenta que nunca terá um 11 inicial e também fala um pouquinho sobre essas críticas da torcida do Atlético. Primeiro que todo, temos 28 sesiones. Entonces, hoy conozco muy bien a los atletas nuestros y no tengo ninguna duda y ninguna indecisión. Por el contrario, creo que, como debe de ser en todo deporte competitivo, hay posiciones donde las decisiones son muy marginales y tiene que ser así para poder tener un elenco. Yo no aspiro a tener un 11 titular, no, porque eso no existe en el mundo del fútbol. No hay ningún equipo que juegue así, salvo el Manchester o el Bayern o los equipos que pueden invertir millones y millones de dólares en los mejores jugadores, que van a tener opciones de transición todos los rivales, que jueguen de esta manera, que se replieguen y jueguen transiciones a una bola, como dicen acá, va a tener su oportunidad, porque eso es lo lindo del juego del fútbol. Pero nuestra idea no es jugar a una bola, es a controlar la bola. Entonces, la torcida seguramente que tendrá muchas otras manifestaciones,
porque seguramente que este escenario se va a repetir. Entonces, le pediría yo a la torcida que hay que apoyar al equipo y hay que tenerle paciencia. Y al final el paranaense es lo más importante de todo, no yo, no mi idea, la idea de los jugadores brasileros, porque a todos los jugadores brasileños les gusta la bola y yo me identifico con esa idea de juego. Lo que pasa es que son pocos los que se atreven a jugar a esa idea de juego. Entonces es una decisión de cada quien de apoyar o no, e la respetaré e não me meto nisso. Muito bem, então, palavras do Juan Carlos Osorio em entrevista coletiva depois do empate em 0-0 entre Atlético e Operário na Arena da Baixada. O Osorio fala então da filosofia de jogo, dá até muita ênfase nisso na entrevista coletiva. Ele fala que quer ter a bola, que quer construir chances, e nessa fala que a gente acabou de ouvir, ele fala que os jogadores brasileiros gostam desse tipo de ideia, mas muito poucos treinadores se atrevem a jogar desse jeito. São as palavras aí do Juan Carlos Osorio, que pede o apoio da torcida. Diz que o Atlético é o mais importante, não é ele, não é os jogadores, é o Atlético o mais importante, então pede o apoio do torcedor na Arena da Baixada. O Furacão na partida de ontem perdeu o Madson. Madson tomou o terceiro cartão amarelo, está fora, está suspenso para a partida contra o Coritiba, Clássico Atletiba. Lateral direita que terá problemas, isso também, porque Leonardo Godoy, mesmo recuperado, não deve ir para o jogo. Perguntei ao Juan Carlos Osorio sobre isso, vamos ouvir a resposta do treinador do Atlético. Leo trabajó 3 días esta semana con el equipo. Creo que no va a estar para el domingo, pero creo que con la semana siguiente, que tenemos una semana de 6 días, 5 días de entrenamiento, yo creo que va a estar para el último juego de esta temporada. Então o Léo Godoy só joga contra o São Joséense na Arena da Baixada pela última rodada do primeiro turno. O Juan Carlos Osorio, claro, pode estar falando isso para despistar também, para fazer um mistério antes do clássico, mas segundo ele, por ter treinado muito pouco, fez apenas 3 treinamentos nessa semana, o Leonardo Godoy vai treinar, claro, treina nessa sexta-feira, o Atlético já se reapresentou lá no CT do Caju, treina amanhã no sábado também, mas segundo o Juan Carlos Osorio, o Léo Godoy não joga a partida contra o Coritiba, o Clássico Atletiba. A expectativa era de que ele estreasse ontem contra o Operário. Está recuperado de lesão, teve uma lesão no músculo adutor da coxa, está recuperado, poderia jogar, mas ficou fora por opção, foi poupado da partida. E aí, no Clássico Atletiba também não deve entrar em campo, segundo o treinador do Furacão, que aí comenta o clássico, né? O tema que todo mundo quer saber, o torcedor está muito animado para esse enfrentamento, muito nervoso também, eu imagino. E aí o Juan Carlos Osorio comenta que clássico não muda muita coisa. São os mesmos 3 pontos. Em determinado momento da entrevista coletiva ele também fala que discorda da ideia de que clássico é final, clássico se ganha de qualquer maneira. Não é assim. Para Juan Carlos Osorio o que importa é jogar bola, é ter a bola do pé e propor o jogo. Então vamos ouvir a resposta dele, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre a ideia de Juan Carlos Osorio para o Clássico Atletiba. Respetamos profundamente al Coritiba, pensamos que es un grande equipo y va a ser un partido ojalá igual de intenso para ambos. De mi parte voy a proponer un clásico bien jugado, sin violencia, como debe de ser el juego, y de competir al 100. El juego es el juego, y hay una sola manera de jugarlo, y es con la bola. Entonces es lo mismo, eso de que es un clásico y a nadie le van a dar 6 puntos por ganar un clásico. Le dan los mismos 3 puntos en disputa. Entonces entiendo que es el derbi de la ciudad, pero igualmente, y le reitero lo que le dije a su colega, vamos a jugar un juego y hay que tratar de jugarlo de la mejor manera para tener las mejores opciones de ganarlo. No me gusta la violencia, no me gusta la trampa en el juego. Creo que hay que respetar el juego. Y hay que respetar el fútbol, y eso es lo que estamos tratando de hacer acá, de atacar, de buscar, de siempre proponer con la bola, y así continuaremos.
Muito bem, então. Palavras do Juan Carlos Osório sobre o clássico Atletiba. Ele não quer a violência. Ele não quer a violência no clássico, ele não quer a armadilha, né? Ele fala da trampa del juego, então não quer armadilhas no clássico. Quer jogar bola, quer fazer um jogo de futebol jogado. Diz que vai respeitar o jogo de futebol e o Atlético vai entrar em campo, segundo o Juan Carlos Osório, pra jogar bola, pra ter a bola, pra propor o jogo, que é a ideia do treinador. Então, pra ele, por ser um clássico, não muda nada. Não muda essencialmente a forma de jogar, não muda a preparação. É um clássico mas mesmo assim o jogo vale 3 pontos, segundo Juan Carlos Osório, TT. Ontem no Bate Pronto Paraná, até o Felipe Dal que falou que estava curioso para ver o Diório jogar e também o Felipinho. O André Luiz, atleticano, dizendo que achou o Diório fraco. Qual a avaliação que vocês que estiveram na Baixada ontem fazem desses dois jogadores? É o primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Tem que dar um desconto pra ele também, não é tão simples assim, né? Acabou de chegar do México. Eu achei muito forçado e teve poucas oportunidades também, né? É o mesmo problema que o Mastriani teve. O problema do Atlético é essa confusão que o Osório faz aí para montar o time, dos caras fazerem multifunções. Eu acho assim, ele monta muito bem o time na parte defensiva, mas na parte ofensiva, Diório, ou Mastriani, ou Pablo, qualquer um que ficar jogando ali na função que eles jogaram ontem, vai ficar na seca, porque a bola não chega. Não, o Atlético não constrói nada ofensivamente. O Mastriani contra o Cascavel teve 3, 4 oportunidades de fazer o gol. Sim, mas muito pouco, assim, de construção ofensiva. Não falo nem do cara individualmente. Mas é o time que mais chuta no campeonato, né, Linha? Mas chuta onde? Não, tem chutado. Empatou de 0-0 ontem. Chutou quantas bolas no gol ontem? Ontem tudo bem. Ontem contra o Azures, chutou tudo pra fora. Contra o Azures também, não acertou o gol, é verdade. Mas em outras partidas o Atlético tem criado chances. O Mastriani teve 3, 4 chances de fazer gol. Já teve um gol, uma chance colocada lá. Acho muito pouco de produção ofensiva do Atlético. E é o seguinte, vai com esse formato de jogo aí pro Campeonato Brasileiro... É outro papo lá o negócio, entendeu? Se ficar jogando assim, troca muito passe entre o Pedro Henrique, o Thiago Heleno, o Kaique Rocha, a bola vai lá na lateral, volta aqui, volta lá, vai lá pro outro lado. Futebolzinho assim de muita posse de bola e pouca construção de jogada. Entende? Então, vai sofrer no Brasileiro com esse formato de jogo, eu acho. Ontem foi um duelo de times que chutam bastante, né? Até o Vinicius trouxe essa estatística e da posse de bola também, né? E ontem foi extremamente equilibrado, né? Foram 13 finalizações a 12 do Atlético contra o Operário, só que aí é o grande ponto, né? Das 13 finalizações do Atlético, 7 foram bloqueadas. Né? Então foram 2 no gol só e 4 para fora. Enquanto o Operário teve 5 no gol e 4 para fora. E só 3 bloqueadas, né? Então ontem o Operário, em termos de finalização, o Operário criou mais. Isso não é só os números que eu tô vendo frio. No segundo tempo, o Operário teve grandes oportunidades para fazer o gol. E o Atlético não teve. O Atlético teve pouquíssimas oportunidades. O Atlético foi muito melhor no primeiro tempo. Né? E o primeiro tempo, taticamente e tecnicamente, só que o primeiro tempo teve bom. 0 oportunidade, né? Assim, se você for olhar o jogo, quem é que teve a grande chance no primeiro tempo? A grande oportunidade do primeiro tempo do Atlético foi a do Zapelli, né? Que o Felipinho chega no final chega na linha fora, de fundo, né? Pra fora. Cruza e a bola bate na rede pelo lado de fora. Mas... ontem eu não consigo julgar o Diório ainda por isso. Não dá. Né? Não dá. Eu acho assim, eu acho que assim, que tem que ter gente pra jogar lá perto dele, a bola tem que chegar nele. Ele até se mexeu, correu, tentou participar do jogo. O Atlético cruzou muita bola na área lá. O goleiro Rafael Santos tirou umas 30 bolas de soco. A defesa lá, o William Machado ganhou quase todas de cabeça. O Diório foi lá disputar esses lances, né? Mas, não dá pra você depender de chuveirinho, né? Chuveirinho era no tempo do Justric, no Pacaembu, Corinthians e Noroeste de Bauru. Esse é um grande problema nesse momento, porque tá rolando muito cruzamento e às vezes o cruzamento não tá sendo tão efetivo, né? O Fernandinho fez essa diferenciação, né, em entrevista coletiva recentemente. Falou que os cruzamentos estão acontecendo, mas com 4, 5 jogadores entrando na área pra atacar essa bola. E aí você tem vantagem
vantagem, né? Claro. O ataque tem vantagem. Mas em determinados momentos isso também não acontece. E o Osório fala Ontem não muito do aconteceu. negócio da Zona 14 ali. O Atlético ontem ficou bem longe da Zona 14, né? Não fez não construiu que o muita Zapelli coisa ali, ontem né? não conseguiu jogar tanto. É. O Zapelli, dos jogos que eu vi do Atlético, ontem foi o pior do Zapelli. Concordo. O Zapelli tinha ido muito bem em todos os outros E jogos. outra coisa, ontem ele foi mal. o Osório tem que decidir, assim... bacana, você fica com a defesa muito forte ali com 3 zagueiros, mas, pô, não dá pra jogar com 2 em casa, né? E botar mais um cara Não, de mas criação no meio campo, entende? Pô, Mas é sei sistema lá. de jogo, Linha. Isso aí... Não, mas tudo bem, não mas é porque você joga eu... com 3 zagueiros que você é defensivo. Já Mas cansei não de falar isso. mas você várias perde vezes. gente lá na frente. Por exemplo, ontem o Diório que não, estava você isolado, aí você tem Coelho e Canóbio nas beiradas, caras que também produzem muito pouco pro time. Na boa, produzem pouco. Mas o que você- produziram Coelho e Canóbio ontem? Não, Nada, tudo ontem bem. nada. Não tem nada. Mas, Linha, pensa pô. comigo. Com essa formação, todo mundo dá um passo à frente, fica só os 3 zagueiros atrás. O Atlético ataca quase com 7. Sim, mas quais jogadores que atacam? Fernandinho, o Eric, ontem Sim. Felipinho, Zapelli, Canóbio, Coelho e E Diório. criaram o quê? Mas eles atacaram. E você tá discutindo que os 3 zagueiros se tornam defensivos. E eu tô falando Não que tô dizendo que se torna um defensivo. Eu tô dizendo o seguinte, que você pode prescindir de um dos 3 zagueiros e botar um cara mais lá frente, entendeu? Você tá jogando, você pode ter mais... o Christian poderia ter começado o jogo em vez de ter 3 zagueiros, pô. Só que de nesse ter mais esquema- gente lá de construção ali na zona 14, ali que o Osório gosta de falar, tal, porque, assim, o que acontece com os 3 zagueiros? Pedro Henrique, Thiago Heleno e Kaique Rocha, se você for olhar no scout aí, não sei, eles devem ter sido os 3 caras que mais tocaram na bola no jogo com ontem. certeza. E onde é que a bola circulou? Circulou aqui na frente da área do Atlético. O que isso produz efetivamente de oportunidade para ganhar o jogo? Nada. Nesse esquema do Osório, Então, pouco pô, é importa se são bacana, 3 zagueiros, né? A função vai ser consistência feita por e tal. qualquer jogador que tiver ali. Se for o Fernandinho que tiver ali como... Ele vai descer como terceiro zagueiro. O Madison fez essa função. O Léo Godoy pode fazer essa função e etc. Então, na estrutura do Osório, isso pouco importa. Se são 3 zagueiros de ofício ou se são 3 jogadores nessa saída. eu acho sim, Isso vai continuar acontecendo. Os 3 Mas, assim, da saída vão você pegar pode ter mais